Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar continuidade, né? Nossa lição iniciada no domingo passado. Vamos continuar falando sobre esse tema, a preciosa morte dos santos. Lição de número 13. Vamos lá. Nós começamos falando no domingo passado sobre o sentido da morte para os cristãos. Que, na verdade, para o cristão, a morte ela não é o fim. Foi o que nós comentamos, né? Mas é uma passagem, né? Uma passagem para a vida eterna. E eu citei um trechozinho de um poema que diz o seguinte: em algum dia a cadeia de prata quebrará, e eu não mais como agora cantarei, mas será grande o gozo quando eu despertar dentro do palácio do rei. E o verei face a face e serei uma das salvas pela graça, né? Na verdade, essa compositora americana é uma compositora de hinos, né? E ela demonstrou um pouquinho da sua experiência futura, né? Sobre o que ela espera quando passar dessa vida, né? Enquanto cristã. E essa é a nossa esperança, né? A esperança de todo crente, na verdade. Nós precisamos, assim como ela, olhar para a nossa vida, mas fixando no céu, olhando para o céu. E o nosso texto básico, nós já lemos no domingo passado, Salmo 116, 15, que diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Eu vou só dando uma revisadazinha rápida para a gente fechar logo essa introdução, certo? Primeiro, nós comentamos no domingo passado, falando um pouco sobre a perspectiva de Deus quanto à morte, né? A perspectiva divina. E nós falamos que a morte ela pode ser vista sob duas perspectivas, a humana e a divina, né? E nós vimos que na verdade, nós temos uma perspectiva de morte diferente daquilo que Deus vê, né? Diferente, nós enxergamos a morte de uma forma completamente diferente de como Deus a enxerga, né? Porque nós não aceitamos com facilidade a morte. Nós não aceitamos com facilidade que alguém morra, por mais certeza de salvação, né? Como até o pastor comentou no domingo passado. Mesmo tendo a certeza, a gente tem um pouco de dificuldade em relação a isso, né? E eu até falei no domingo passado que provavelmente a gente tem essa dificuldade porque nós, na verdade, não fomos criados por Deus para morrer. Nós somos criados por Deus para viver. E até mesmo aquelas pessoas que são estudiosas, pessoas que são religiosas, elas também enfrentam as mesmas dificuldades que nós, né? Como eu citei esse texto desse teólogo, né? Essa fala dele, que ele diz que tudo que sei é que devo morrer em breve, mas o que mais ignoro é essa mesma morte que não saberei evitar. É semelhante, bastante semelhante com o que nós pensamos também em relação a isso. Todo mundo sabe que muito em breve passaremos por isso, mas a gente ignora algo que não saberemos evitar, nem conseguiremos, mas a gente ignora, tenta não pensar, né, sobre isso. Quando se fala de perspectiva de morte aos olhos da medicina, eu até falei no domingo passado que para a medicina, né, no diagnóstico médico, a morte ela é a perda irreversível de capacidade para a consciência combinada com a perda irreversível de capacidade de respirar, né? É o resultado, a morte é o resultado da perda de função cerebral, né? O nosso cérebro ele para de funcionar e aí a partir do momento que é declarada a morte cerebral, nós temos a confirmação diagnóstica da morte daquele corpo, desse corpo, né? Já na perspectiva bíblica, como eu também falei, a morte ela é a separação do corpo e da alma, né? Como diz lá em Eclesiastes, né? O espírito ou a alma humana continua existindo e de forma consciente. Esse é o detalhe. Depois da nossa morte física, o nosso espírito, a nossa alma, ela vai continuar existindo e consciente. Não é existindo assim, no além, como se ninguém soubesse de nada, fosse uma realidade completamente nova e você vai começar tudo do zero. Não, a gente terá consciência, né? Quando passarmos dessa vida, quando nós passarmos pela morte, logo após isso, nós teremos consciência, né, sobre esse acontecimento. Isso é interessante a gente saber, né?
Mas vamos lá. Tem um texto que está lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, que diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Esse é um texto que ele retrata muito bem a origem e o fim, né, desses tipos de morte, né, dessa morte. De acordo com a Bíblia, como nós vemos aí, a causa da morte é o pecado. Paulo resumiu muito bem, né, quando ele escreveu isso daí. E através desse texto nós podemos tirar 3 lições, né, nesse verso. 3 lições muito ricas e importantes para o nosso conhecimento a respeito de morte, perspectiva de morte. Primeira lição que nós tiramos desse texto é que o homem, ele é responsável pela origem do pecado, né? Ainda não vamos falar nem em morte, vamos falar primeiramente em pecado. Porque nós sabemos que foi pela desobediência de Adão que o pecado entrou no mundo, não é? Isso é conhecido de todos, até as crianças sabem disso, né? Adão, ele cometeu o pecado original, digamos assim, o primeiro pecado. E ele, como homem, como representante, né, de toda a raça humana, ele foi o responsável por tudo isso, né? Por originar o pecado em nós, humanos, né? Assim como Paulo diz, como por um só homem entrou o pecado no mundo, Adão. Então, o homem, ele foi responsável por isso, pela origem do pecado. Adão, ele cometeu o pecado original. Essa é a primeira lição que a gente tira desse verso. Segundo, a consequência do pecado é a morte. Então, primeiro, o homem, ele foi responsável por tudo isso, né, pelo pecado, e a consequência desse pecado foi a morte. Só que existem 3 tipos de morte que nós temos que aprender hoje. Primeiro, existe a morte espiritual. A morte espiritual, eu não estou falando daquela morte eterna, não. A partir do momento em que foi cometido o primeiro pecado, houve ali a morte espiritual. Por quê? Houve um rompimento da comunhão com Deus, né? A partir daquele momento ali, Adão e Eva morreram espiritualmente, porque eles morreram assim, no sentido de serem separados de Deus. A comunhão com Deus, na verdade, morreu, né, naquele momento. Então, a primeira morte, como consequência do pecado. A segunda morte em consequência do pecado é a morte que todos passaremos, que é a morte física, que nós já estudamos no domingo passado. A morte que separa o corpo da alma nessa existência, né? Nesse momento em que estamos vivendo, existindo. Assim, o segundo tipo de morte. E a terceira, que esse texto também nos dá, desculpa, passei sem querer. O terceiro tipo de morte é a morte eterna. Essa sim, a morte eterna é a existência eterna depois dessa vida, só que longe da presença de Deus. Todos nós viveremos eternamente. Mas existe uma morte, que é a morte eterna, na qual você viverá eternamente depois dessa vida longe de Deus. Então, a consequência do pecado, desde Adão, a consequência desse pecado foi a morte. A morte espiritual, que separou o homem de Deus, né? Matou a comunhão com Deus. A morte física, que todos passaremos, né? Onde o nosso corpo separa da nossa alma. E existe a terceira consequência do pecado, existe seletivamente, né? Porque nem todos passarão por ela, que é a morte eterna, você viver eternamente longe de Deus. Pronto. E a terceira, agora sim, a terceira lição desse texto, desse verso, é a universalidade do pecado. Como assim? Quando se fala em universalidade do pecado, a gente está falando que todo ser humano que nascer, ele é pecador. Universalmente, por natureza, né? Por natureza, todo ser humano que nasce, ele é pecador e ele está sobre a maldição dos 3 tipos de morte que eu falei anteriormente, né? Por um só homem entrou o pecado no mundo e todo o mundo foi amaldiçoado por isso, né? Porque todos
pecaram. Todos pecaram, né? É universal. É universal para qualquer pessoa que venha nascer. O ser humano nasceu, por natureza, ele é pecador. Então, o pecado, ele trouxe como consequência, né? Péssima consequência também isso, né? A universalidade do pecado sobre todas as pessoas. Certo? Davi, ele usa uma expressão bem interessante, várias vezes, né? Nos seus textos. Ele gosta de falar muito aos olhos do Senhor. Quando Davi, ele fala aos olhos do Senhor, ele está querendo dizer que aquilo que ele está dizendo é sobre a perspectiva, sobre a visão ou sobre a opinião de Deus. Quando se trata de morte, aos olhos do Senhor, a perspectiva é diferente da nossa, né? A perspectiva de Deus para a morte é diferente da nossa. Porque Deus, ele não enxerga a morte da mesma maneira como nós enxergamos. Completamente diferente Deus a enxerga, né? A morte na perspectiva de Deus é uma passagem desta vida para outra vida. Apenas uma passagem. Para nós, não. Nós enxergamos muito mais coisas, problematizamos até mesmo muito mais coisas quando se trata de morte de corpo, tá? Estou falando. Então, nós enxergamos muito mais coisas na morte mais simples que existe, daquelas 3 que eu falei. Mas para Deus, aos olhos de Deus, é apenas a passagem desta vida para outra vida. Porque Deus, meus irmãos, Deus está lá, né? Deus, ele está sentado no seu trono, observando tudo o que se passa na terra. E ele não só observa o que se passa na terra, ele observa também o coração de todo mundo, de cada pessoa, né? Assim como está lá em 2 Coríntios 16, 9, que diz: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele, né? Os olhos do Senhor estão sobre nós, em todos os momentos de nossa vida, né? Olhar de fidelidade quando necessitamos, né? Deus, ele chega com o seu olhar de graça durante todos os momentos da nossa vida, né? A perspectiva do Senhor na morte é a mesma perspectiva que ele tem, é o mesmo olhar que ele tem durante toda a nossa vida. Ele não vai só dar atenção para nós no momento da morte, nem vai só dar atenção para nós no momento da vida, né? O seu olhar, ele está passeando por todos os lugares, inclusive o nosso coração, o nosso interior, né? Um olhar de encorajamento quando precisamos, um olhar de aprovação muitas vezes, né? Ele chega com seu olhar de boas-vindas para aqueles que se arrependem do seu pecado e se achegam a ele, né? Um olhar de recuperação para aquelas almas realmente necessitadas. Um olhar de repreensão, muitas vezes, né? Quando necessitamos também de repreensão, um olhar de juízo, como também precisamos, né? Isso mostra que Deus sabe de todas as coisas, né? Ele sabe de tudo o que se passa na nossa vida. Então, meus irmãos, para não nos estendermos muito, né? Se nós somos do Senhor nessa vida, não se preocupe, que nós continuaremos sendo dele na eternidade. Amém? Que Deus nos abençoe.